Olá, irmãos! Bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista Fonte Morungaba. Esperamos que esse tempo, feito com muito carinho para vocês, abençoe a sua vida e a de seus familiares. É um momento de louvor ao nosso Senhor, um culto a Ele e um momento de oração também. E no momento de oração de hoje, vamos falar de um assunto específico. Vocês sabem que o que está no momento, o assunto do momento está sendo o coronavírus e as consequências dessa pandemia. Uma consulta breve hoje, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, ao site do Johns Hopkins, que é uma universidade que também monitora o coronavírus, uma universidade de medicina que tem monitorado o coronavírus ao redor do mundo. Tem mostrado a estatística global do avanço da doença e suas projeções. Infelizmente, nosso país, o Brasil, está figurando entre o segundo lugar, só perdendo para os Estados Unidos. E um total de 12 milhões de casos e 295 mil mortes aproximadamente. Nas últimas 24 horas, 1.383 óbitos foram registrados. Então, assuntos como variantes, lockdown, colapso na saúde do Brasil têm assustado muitos. E gostaria de chamá-los a esse momento para que a gente pudesse orar por essas coisas da pandemia. Eu gostaria de ler com vocês lá em Filipenses 4:6. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E Deus espera que a gente faça isso, apresentemos as nossas orações, e nesse momento de pandemia, acredito eu, que seja muito necessário as nossas súplicas. Uma breve também consulta ao dicionário, você vê que súplica é um pedido insistente, humilde, de desespero, a quem pode nos conceder essa imensa graça que é salvar o nosso país dessa pandemia, amenizar as consequências. Então, nesse momento, gostaria de elencar 4 itens para que a gente pudesse orar. Pelas vacinas, Deus dá inteligência ao homem para criar um antídoto para essa doença, para amenizar os seus efeitos. Muitos lugares têm recebido as vacinas, têm dado resultados positivos. Recentemente o Chile começou a vacinar as pessoas de ruas. Então ore conosco para que as vacinas cheguem a todas as pessoas, que todos tenham o direito à imunização, que as pessoas que estão trabalhando lá no Fiocruz, no Butantan, tenham as forças renovadas, que eles consigam dar conta de produzir para todos, sem exceção. Ore também pelos médicos e enfermeiros que estão sendo levados à exaustão. Quando eles achavam que poderiam descansar, novamente vem uma segunda onda e eles precisam da nossa oração também. Ore também pela conscientização da população. Quantos de vocês não veem, enquanto você se protege sua família, pessoas sendo desobedientes às leis, aos conselhos, aos cuidados básicos, andando na rua sem máscara? Então, ore para que as pessoas se conscientizem que não é uma brincadeira, vidas estão sendo levadas. Ore também pela estabilidade social. Ore também pelo restabelecimento da estabilidade social. Por causa da pandemia, muitos empresários são obrigados a despedir seus funcionários, pessoas perdem seus empregos, os comércios fecham e muitas pessoas têm sido realmente prejudicadas com isso. Ore para que tudo isso seja abrandado e ore principalmente para que a gente compreenda no nosso coração quais os propósitos de Deus em meio a toda essa pandemia. Lembrando lá em Mateus 24:6, quando Jesus fala para os discípulos, quando todas essas coisas acontecerem, situações ruins acontecerem, sinais do fim dos tempos, para que a gente não tenha medo,
Acalme o seu coração, confie, entregue suas orações àquele que pode nos ouvir. Obrigado e até mais. início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é
o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Paulo, apóstolo, escreve aos Colossenses, em sua carta no capítulo 2, versículo 11, o que encontramos: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E no versículo 12 ele diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Jesus Cristo é superior ao legalismo porque só Ele oferece um verdadeiro relacionamento com Deus pela fé. Nós estamos estudando o capítulo 2 de Colossenses, nessa série de mensagens em nossa igreja Fonte Morungaba. E o que vemos no capítulo 2 é Paulo refutando e combatendo pragas teológicas e doutrinárias, ensinos perigosos que estavam sendo disseminados no ambiente da igreja. Filosofias falsas, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. E Paulo está dizendo para nós termos cuidado com esses ensinos. O segundo ensino errado que estamos abordando desde a mensagem anterior se chama legalismo. O versículo 16 e 17, que já estudamos, diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olhando para esses versículos, nós aprendemos que o legalismo é uma cilada imposta por homens que criam regras religiosas que não vieram de Deus, e essas regras têm apenas um único objetivo: algemar os cristãos, escravizá-los, argumentando que jamais eles poderão ser salvos, jamais terão uma vida santa, uma vida vitoriosa, se não seguirem determinadas regras, que Paulo cita aqui, regras alimentares e observância de datas sagradas. Paulo diz com muita clareza: essas regras são sombras do que haveria de vir. E a realidade, no grego ele diz assim: o corpo, porém, é Cristo.
Jesus anulou essas regras, essas exigências da lei do Antigo Testamento. Todo aquele ritualismo, diz Paulo, é sombra, é esboço, é traço das verdades definitivas que Jesus Cristo concluiu e completou. A essência chegou, que é Cristo. Então a sombra se torna obsoleta. Por exemplo, vimos que Jesus é o pão da vida. Então as dietas alimentares cessaram. Vimos que Jesus é o Cordeiro de Deus, então a festa judaica da Páscoa cessou. Vimos que Cristo é o descanso pleno e perfeito, então a guarda do sábado se torna obsoleta. Paulo agora, nos versículos que lemos, está descrevendo Cristo na sua sublimidade, Cristo nos seus maiores benefícios oferecidos a nós, como resposta ao legalismo e ao falso ensino que ele nos traz. Eu quero olhar para dois desses ensinos, dois desses benefícios que Cristo nos traz, que só Ele nos traz, a circuncisão e a ressurreição. E a ideia é que a plenitude de Deus é só Cristo que oferece. Um verdadeiro relacionamento com o Pai Celestial por meio da fé está em Cristo e é completo em Cristo. Em Cristo você não é deficiente de nada. Em Cristo você não precisa seguir normas humanas. Em Cristo essa plenitude está disponível a nós. Esses benefícios que nós obtemos dele são inigualáveis. O primeiro benefício da circuncisão nós podemos chamar de transformação interior ao invés de maquiagem exterior. Eu me lembro quando eu era garoto e às vezes passeava com o meu pai de carro e ele gosta muito de Fusca, até hoje ele gosta. E às vezes ele olhava um Fusca e dizia, olha aquele Fusca, Daniel. Quando eu achava que ele ia elogiar o Fusca, ele dizia assim, nunca compre um carro daquele, todo maquiado. Eu não entendia, porque eu olhava o Fusca até que ele estava bonito. Mas aí meu pai me explicou que o funileiro, ao invés de remover as ferrugens do Fusca velho e refazer a lataria, ele apenas tinha passado uma massa por cima da ferrugem e pintado por cima mesmo. É o que ele chamava de um carro maquiado. Muitos de nós cristãos somos apenas cristãos maquiados, cristãos apenas por fora, sem uma transformação no coração. Muitos cristãos evangélicos e católicos apenas vão à igreja, aprendem usos e costumes de roupa, linguagem, frequência a cultos, aprendem a cantar os corinhos, memorizam partes da Bíblia, mas isso tudo é apenas uma maquiagem externa. Essa maquiagem externa é o que falsos mestres em Colossos estavam exigindo. A circuncisão, como um meio de serem realmente espirituais e terem uma vida com Deus. A circuncisão tem o seu valor. Ela era o sinal da aliança de Deus com o povo de Israel, conforme Gênesis 17 nos ensina. Era um sinal físico externo que tinha um significado espiritual. Uma marca externa de um homem que era totalmente consagrado a Deus, pertencente ao povo de Deus. E o próprio povo de Israel caiu no erro de praticar esse ritual físico sem vivenciar o aspecto espiritual. E justamente isso é o legalismo. É um rito externo apresentado como a solução definitiva ou como um acréscimo necessário para o problema espiritual do pecado. É algo que é só uma maquiagem. O homem ele só consegue fazer uma incisão exterior numa parte do corpo, como é a circuncisão. Mas Cristo tem poder de circuncidar o coração, consagrando uma pessoa verdadeiramente a Deus. Acabamos de ler no versículo 11, nele, em Cristo, fomos circuncidados. Paulo destaca, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Uma pessoa que adota medidas espirituais exteriores, seja a circuncisão, seja outras, ela simplesmente continua escravizada e condenada pelo pecado apenas com uma maquiagem bonita. Já uma pessoa circuncidada por Cristo, ela é liberta do poder do pecado e do castigo do pecado. O estado e a condição de rebelião contra Deus são amputados. A NVT, Nova Versão Transformadora, traduz esse trecho do versículo da seguinte maneira. Diz que a circuncisão é uma operação espiritual. A
a circuncisão de Cristo. E nessa circuncisão foi removido o domínio da natureza humana. Como já disse, a circuncisão do Antigo Testamento era indispensável para que se tivesse uma aliança com Deus e para que uma pessoa participasse do povo de Deus. A circuncisão que Cristo faz agora, essa sim é indispensável para nós e não aquela mais. E essa circuncisão que Cristo faz no coração, que nos coloca num relacionamento com Deus, com a igreja, o povo de Deus, e nessa circuncisão do coração nós somos transformados de dentro para fora. Você às vezes se sente um peixe fora d'água na igreja? Não se sente ambientado? Não se sente pertencente de verdade? Avalie sua vida, meu irmão, minha irmã. Pode ser que você seja apenas um cristão maquiado. A ferrugem do pecado ainda está lá dentro e dominando você. Porque quando Cristo nos circuncida, nós entramos num relacionamento com Deus e nos sentimos bem com Deus e nos sentimos bem em conviver com o povo de Deus. Uma outra aplicação importante é que se você percebe na sua vida o cumprimento de preceitos religiosos, de forma e aparência, mas ainda guarda uma vida de pecado não tratado, mantém pecados secretos na sua vida, você carrega, é porque talvez ainda não tenha havido uma remoção do domínio da natureza pecaminosa. A palavra de Deus diz: creia em Jesus Cristo como seu Salvador. E é assim que você vai provar e desfrutar do maior milagre, a maior cirurgia que uma pessoa pode receber em vida, que é a extirpação, a amputação da natureza pecaminosa como aquela que está no trono de sua vida. A natureza pecaminosa é destronada, ela continua dentro de nós, mas ela perde o trono quando Cristo circuncida o nosso coração. O segundo benefício que só Cristo faz por você e que eu quero destacar nesse texto é o benefício da ressurreição espiritual, ao invés do mero empalhamento externo. Com relação à circuncisão, eu usei a comparação de um carro maquiado. Agora, com relação à ressurreição, eu quero usar uma outra comparação um pouco mais forte. Imagine um defunto no seu caixão. E ele está ali enfeitado, adornado, maquiado. Você pode colocar o enfeite que você quiser, a roupa que você quiser, um relógio, um colar, uma maquiagem, pintar o cabelo. Continua sendo um defunto. E o que ele precisa é de ressurreição. A nossa condição espiritual, no relacionamento com Deus, é de um estado de morte nos pecados. Espiritualmente, somos defuntos. E frequentar o culto, a missa, usar a roupa de cristão, ouvir músicas cristãs, parar de beber, fumar, ler a Bíblia de vez em quando, tudo isso pode significar apenas que você continua um defunto que se enfeita, que coloca adornos e que não muda nada a sua realidade interior. Somente por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós podemos ter uma vida radicalmente nova. É preciso provar e experimentar da ressurreição espiritual que Cristo faz. Por isso, no versículo 12, Paulo escreveu: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição espiritual em Cristo é assim. O que aconteceu com Cristo acontece comigo. Ele morreu para o pecado, eu morri para o pecado. Ele foi sepultado por causa do pecado, eu também fui. Ele ressuscitou para uma nova vida, eu também ressuscito, deixando as roupas da velha vida para trás no sepulcro. Isso acontece no exato momento da nossa conversão a Cristo. Deus implanta em nós a nova natureza. E essa nova natureza subjuga, mata, mortifica a natureza pecaminosa. Não que nos tornemos moralmente perfeitos e abandonemos totalmente a prática do pecado, mas a natureza pecaminosa é desapoderada, ela perde o poder, ela perde o trono, ela perde o domínio. O Senhor nos oferece perdão gratuito, generoso, certo e fundamental.
E essa é a mais doce experiência que um cristão pode ter. Salmo capítulo 32, versículo 1 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. A consciência atormentada pelo peso da culpa, pela inquietação do pecado, e por ser algo impossível de nós pagarmos a Deus, é a maior das nossas tragédias, é a maior das nossas angústias. E o Salmo está dizendo que a nossa transgressão é perdoada e por isso somos bem-aventurados. O nosso pecado é coberto, por isso nós encontramos felicidade. Pelo sangue derramado na cruz, temos perdão completo. Deus apaga nossas transgressões e não se lembra mais delas. Isaías capítulo 43, versículo 25 diz: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Dos pecados que você cometeu, diz o Senhor, eu não me lembro. Isso envolve admissão. E essa admissão é dolorosa. Admitir que eu estou morto espiritualmente. Admitir que necessito de ressurreição. Admitir que eu não sou dono da minha vida e que, ao contrário, eu devo minha vida a Deus. Ele é o Criador e o Senhor da minha vida. Admitir que eu falhei em honrá-lo, assumir que virei as costas para Ele e que eu decidi caminhar sozinho. Admitir que eu preciso renunciar ao controle da minha própria vida. Admitir que eu preciso me voltar para o Senhor e entregar-me totalmente a Ele e dar a Ele o comando. Por isso, então eu admito que preciso ter os meus pecados perdoados e a minha dívida espiritual absolvida. E aí eu confesso a Deus que sou pecador, que mereço castigo, mas que eu confio que Jesus Cristo foi castigado no meu lugar, que Ele carregou a minha morte e que Ele tomou sobre si a sentença que era minha. E isso vai envolver então que eu passo a viver 100% para o Senhor e que eu passo a viver para honrá-lo e servi-lo 24 horas por dia. Não se trata apenas de colocar uma maquiagem externa, um adorno em um defunto, mas viver em consagração a Deus de dentro para fora. Antes de nós fazermos algumas aplicações práticas, eu quero destacar uma última consideração do versículo 12, em que Paulo fala do batismo físico. É uma figura, esta é uma metáfora que descreve e representa a realidade espiritual da identificação com Cristo, ou a ressurreição espiritual. Versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. De maneira alguma, Paulo está dizendo que o batismo físico, um ritual católico, evangélico, confere vida espiritual. Não. O que ele está dizendo é que este rito, para alguns sacramento, ou para nós batistas, essa ordenança, ela representa e descreve a realidade anterior e espiritual da identificação com Cristo. Mas o que importa nesse momento é pensar na sua vida, na minha vida. E é importante que você se pergunte, hoje, você é apenas um morto-vivo? Você é um pecador empalhado de religiosidade? Ou renasceu efetivamente para Deus por meio da fé em Cristo? Você pode se perguntar, como assim? Como que eu sei? Qual a evidência que eu sou um pecador empalhado e adornado de religiosidade? Existem várias evidências. Por exemplo, a pessoa que não sofre nem lamenta pelo seu pecado e muito menos confessa seus pecados é um religioso apenas empalhado de religiosidade sem vida por dentro. Quando uma pessoa mantém uma vida dupla de praticar uma religião e por mais que ele pratique zelosamente, mas ele desobedece à palavra de Deus, à sua vida diária, ele é um pecador empalhado, um morto adornado de religiosidade. Se você se preocupa em mostrar que é espiritual para algumas pessoas, por exemplo, diante do pastor, do líder, você se preocupa em mostrar uma aparência de santidade, religiosidade, mas aí você é normal perante outras e você se comporta de outra maneira perante outras pessoas, você é um morto adornado de religiosidade. Quando nós temos vida com Cristo, nós somos a mesma pessoa, seja diante do pastor, seja diante daquele amigo incrédulo com quem estamos no final de semana. Se você tem alguma área na sua vida, talvez a sua maneira de falar,
talvez seus pensamentos, talvez algum vício secreto que não é governado pelo Senhor. É bem provável que você seja um morto espiritual adornado de religiosidade. Se você confia em suas próprias obras para a salvação, dizendo, eu sou evangélico, eu sou batizado, eu sou cristão, eu sou católico, eu vou à igreja certa. Se você confia no que você faz e não inteiramente em Cristo Jesus, pode ser que você seja apenas um morto espiritual adornado de religiosidade. Eu queria também deixar uma aplicação prática com relação ao batismo físico. O batismo nas águas é o mandamento do Senhor, para todo aquele que creu nele. E o significado é que ele simboliza e descreve de maneira pública, de maneira externa, para o povo de Deus e para o mundo, o que aconteceu dentro do meu coração. E existem duas aplicações importantes aqui. Primeiro, se você já foi batizado, vale perguntar, esse ato ao qual você se submeteu representou uma experiência consciente de arrependimento dos seus pecados e de fé em Cristo Jesus? E você efetivamente se tornou uma pessoa voltada para Deus e demonstrou isso pelo seu batismo? E é isso que você tem praticado? Talvez alguns de nós precisam resgatar o sentido do batismo físico. Lembre-se do dia que você foi levado às águas. Aquele ato significou que você foi lavado dos seus pecados e foi ressuscitado para uma nova vida. E é dessa maneira que você deve viver. Uma segunda aplicação sobre o batismo é para você que ainda não foi batizado. Se você já conheceu Cristo, se arrependeu dos seus pecados e creu nele, você foi circuncidado no coração. Você foi ressuscitado com Cristo. É preciso que você expresse e demonstre esta experiência por meio do ato do batismo. Converse conosco, converse com a igreja, converse comigo e procure articular e agilizar o seu batismo nas águas, pois ele é um mandamento do nosso Senhor. E por fim, eu gostaria de dizer que o legalismo, a religiosidade, é apenas empalhar defunto. É colocar um enfeite, um adorno em quem ainda está morto. Mas Jesus Cristo, a experiência pessoal com Ele, gera vida nova no coração. Concluindo essa mensagem, eu repito que Cristo é superior ao legalismo, porque só Ele oferece um verdadeiro relacionamento com Deus pela fé. Só Cristo faz o que o legalismo é incapaz de fazer. Só Cristo nos circuncida no coração, extirpa o domínio da natureza pecaminosa. E só Cristo nos resgata, nos ressuscita da morte espiritual nos nossos pecados e nos leva para uma vida consagrada ao Senhor. Na próxima mensagem eu quero destacar mais 2 benefícios ainda que só Cristo traz para você no lugar do legalismo. Mas nesse momento eu gostaria de orar diante daquilo que aprendemos nessa mensagem. Vamos falar com o nosso Senhor. Pai Celestial, nos achegamos a Ti através de Cristo, aquele que circuncidou o nosso coração e extirpou da nossa alma, do nosso coração, o domínio da natureza pecaminosa, nos fazendo agora vivos para Cristo, vivos para o Senhor. Sabemos que Jesus nos ressuscitou dentre os mortos. Fomos com Ele sepultados, fomos com Ele ressuscitados. E agora temos vida com Deus, não apenas para praticar certos regulamentos humanos, mas para viver uma vida inteira consagrada ao Senhor. Conduz-nos, ó Deus, nessa vida contigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar, és a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar, não deixarei de Te buscar.
não deixarei de te louvar. És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar. Meu querido irmão, minha querida irmã, que privilégio ter você participando desse nosso culto online. O nosso desejo é que você tenha sido abençoado, edificado e, o mais importante, que Deus tenha sido glorificado nesse momento. Eu gostaria de chamar a sua atenção para duas coisas. Primeiro, temos alguns avisos no final deste vídeo, deste culto, preste atenção a eles. E segundo, nós vamos continuar funcionando apenas de forma online, não temos uma definição clara com respeito a isso. Infelizmente, a pandemia ainda está fora de controle, nós não temos segurança para o retorno presencial. Estamos orando para que voltemos o quanto antes. Nós vamos esperar o aval do governo, a segurança da saúde de todos, a vacinação de todos. Enquanto isso, vamos continuar disponibilizando as nossas programações online. Aos domingos de manhã, às 10 horas, sempre o nosso culto estará aberto no YouTube. E agora também, às quartas-feiras, temos o nosso grupo de estudo bíblico com reflexões para esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Toda quarta, 20 horas, você está convidado a acompanhar também no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe sua vida, sua família e a sua semana.